Durante o meu período de graduação, eu tive a oportunidade de ter aulas com o professor José Plínio Guimarães Fachel. O professor Fachel ele trabalha principalmente com história do Brasil e história do Rio Grande do Sul. Acredito que ele é já até aposentado nesse momento. Mas dos trabalhos do professor Fachel que a gente conheceu na época de faculdade de História foi intitulado As Violências contra Alemães e seus Descendentes durante a Segunda Guerra Mundial em Pelotas e São Lourenço do Sul. Foi a tese de doutorado dele. Chegou a ser publicado posteriormente, anos depois, na coleção História e Etnias de Pelotas. Pois bem, o professor Fachel fez toda uma pesquisa ali sobre aquele período, né, que não foi restrito à região sul do Rio Grande do Sul, foi em todo o Brasil, onde no momento que o Brasil declara a guerra à Alemanha nazista, os alemães aqui residentes e principalmente seus descendentes vão sofrer violências durante esse período. Esse é o gancho que eu quero começar para falar uma história muito interessante envolvendo esse período triste também, que foi a perseguição a descendentes de alemães, italianos e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial no Brasil. A partir do momento que o presidente do Brasil na época, o Getúlio Vargas, ele declara guerra ao eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, começa toda uma série de represálias a residentes desses países aqui no Brasil e também descendentes que eram principalmente colonos de áreas agrícolas. Então se proibiu de falar o alemão, o italiano, o japonês, como a gente está vendo na imagem, mas também muitos descendentes e residentes desses países aqui foram colocados sob estrita vigilância, sendo que até alguns foram presos. Muita violência também a pessoas, comerciantes sobretudo, desses três países que estavam estabelecidos aqui no Brasil, ou mesmo que fossem descendentes, sob a acusação de simpatia, aliança, né, alinhamento com os países do eixo no qual o Brasil estava em guerra. De fato, a gente não pode negar que no sul do Brasil, particularmente o Partido Nazista e o Partido Fascista, nazista alemão e fascista italiano, tinham uma certa organização até bem considerável. Mas o fato é que naquele momento ali a violência não se justificava. Talvez se justificava justamente um inquérito, a averiguação por parte da polícia, mas houve um frenesi da população contra essas populações japonesa, italiana e alemã. Agora, numa oitiva que eu participei uma vez do Núcleo de Documentação Histórica da UFPEL, foi falado a respeito dessas perseguições que ocorreram a alemães, italianos e japoneses durante o período da Segunda Guerra Mundial no Brasil, e a gente falando mais aqui da região sul do Rio Grande do Sul, envolvendo mais alemães, sobretudo, né? Muito mais alemães e também italianos. Se tu era alemão, se tu era italiano, não importava. Havia um clima que era desfavorável a ti ali naquele momento, tá? E houve diversas violências também na zona rural. Mas o curioso também é o seguinte, assim, havia muita gente da zona urbana, comerciantes, pessoas mais esclarecidas, que tinham de fato uma simpatia pelo partido nazista alemão ou pelo partido fascista italiano. Porém, o colono, lá no meio da serra, no meio da grota, ele estava meio que, na verdade, alheio a tudo isso. Ele até tinha um certo conhecimento, mas o dia a dia dele não envolvia, se sabia da guerra, se sabia do Brasil, no caso, sendo levado à guerra, mas o dia a dia dele estava muito longe de ser um dia a dia político. Ele estava mais preocupado com milho, com feijão, com a criação de porco, com a produção de queijo. Então, o colono estava muito longe, digamos assim, de ser um militante, um agente político infiltrado do Hitler, da Alemanha nazista. Tá? Mas o colono sofreu também represálias, infelizmente, pelo simples fato de ser alemão ou italiano. Pois bem, eu trabalho numa escola da Zona Norte de Pelotas que atende um público misto hoje em dia, tá? Atualmente a gente tem todas as etnias, mas tem muita gente que é oriunda da etnia germânica e muitos colegas professores e professoras que são descendentes de alemães. E uma colega minha falou uma história a respeito disso,
de que na época os bisavós, avós dela, uma coisa assim, chegaram a esconder determinados objetos no fundo da propriedade, num bambuzal que existia, e com medo de que os brasileiros viessem e tomassem as coisas deles, né? Saqueassem. Isso ficou depois durante anos e anos, e ela se lembra de quando era pequena de encontrar alguns desses objetos no bambuzal, ela e os demais irmãos e primos dela. Felizmente, muita gente inocente foi atacada, né, por brasileiros que eram oriundos, digamos assim, de outros grupos étnicos, como portugueses ou brasileiros já há muito tempo residentes, enfim. E houve também saques, né? Houve saques, houve apropriamentos de bens. Além da violência, muita gente perdeu muita coisa. E por que eu trago essa história, essa narrativa? Porque é sabido de muitas histórias daquela época que esses colonos alemães, sobretudo, eles já prevendo a violência e com a repercussão que estava havendo da violência, que começa principalmente na zona urbana, mas depois vai para a zona rural, anti-alemã, né, anti-germânica, pelo fato de se deduzir que todos os alemães estavam alinhados com a Alemanha nazista ou com Hitler, eles dão um jeito de, principalmente, objetos que eles consideravam de valor, tá? Objetos que tinham um certo carinho da família, alguma coisa assim, bens pessoais que eles consideravam que tinham um certo valor, esconder. E essa história eu ouvi uma vez assim, de modo muito rápido, muito raso, mas depois eu fui coletando mais histórias que vêm a corroborar mais ou menos isso que tem acontecido. E numa determinada ocasião em que eu fiz uma incursão à zona rural de Pelotas e São Lourenço do Sul, que era até na verdade muito mais por propósito de observação de fauna, até a gente não estava muito trabalhando em questão de pesquisa histórica. Mas é aquela coisa, tu vai para a zona rural, é muito bom, né? Tu vê natureza, tu vê mato e tu vê gente. Mas e a gente começa a conversar, encontra um conhecido, uma coisa assim. E em determinado momento, eu estava auxiliado por um colega meu que também é descendente de alemão, né? E a gente chegou lá num bar, uma coisa assim, para pegar água mineral, alguma coisa assim, e a gente começou a conversar. E aí, tu trabalha com história, não sei o quê, e aí o pessoal já fica fascinado e já começa a contar história, esse tipo de coisa. E aí eu toquei nesse assunto. E aí começou a vir um monte de história, um monte de história. Claro, eles falaram muito das violências que principalmente os avós sofreram, né? Avós, bisavós sofreram, então tem algumas narrativas assim bem tristes, né? Teve gente que morreu, né? Nesses saques, nesses ataques que houveram aos colonos alemães. Mas falaram muito também dessa questão de que quando as coisas começaram a acontecer na cidade, e aí eu estou falando de Pelotas e São Lourenço do Sul, os colonos descendentes de alemães que viviam na zona rural deram um jeito de se precaver. E justamente aconteceu isso. Muita coisa foi escondida durante o período da guerra. Eles enterravam, tá? A maioria das famílias, depois que passou a guerra, ali já por volta de 1946, 1947, começou a desenterrar essas coisas, justamente porque viu que o clima pacificou, né? Mas durante o período da guerra eles ficaram com muita apreensão assim do que pudesse acontecer com a própria vida deles, né? Com a propriedade, mas também com seus bens e pertences. Mas muita coisa ficou escondida, ficou escondida. E aí eu quis inquirir mais, não, mas vem cá, me fala mais disso. E aí eles me falaram de histórias, falaram de nomes, né? Não dá para lembrar de todos, de determinadas propriedades. Falaram de coisas que depois, na década de 70, novos proprietários compraram antigas chácaras, antigos lotes, encontraram, às vezes arando uma lavoura, enfim. Mas eles me falaram algumas informações bem interessantes assim. Isso realmente aconteceu, tá? Os colonos escondiam seus pertences que eles consideravam de valor, e eles preferiam normalmente junto a árvores, algum tipo de referência geográfica, assim, próximo a poços, tá? Ou próximo a acidentes naturais, alguma coisa que desse uma referência
espacial que pudesse ser lembrada anos mais tarde, porque eles não sabiam o que ia acontecer, né? A guerra estava se desenrolando. E muita coisa ficou realmente perdida. Então tem muita coisa na zona rural que está enterrada, que é da época da Segunda Guerra Mundial, por esses colonos que esconderam com medo que isso pudesse ser tomado pelos brasileiros, saqueado. Significa que seja coisa de valor, essencialmente? Sim e não, tá? Havia, digamos assim, muita coisa que foi escondida que eram objetos pessoais, broches, documentos, enfim. Mas havia também algumas coisas que podem ser consideradas de valor. Aí digamos assim, é muito diverso isso aí. Então essa é uma curiosidade que eu trago, tá, sobre essas histórias que ainda são correntes em descendentes de colonos alemães que viveram a época da Segunda Guerra Mundial, que relatam isso diante daqueles acessos de violência, aquele surto de violência que teve contra descendentes de alemães e mesmo alemães ainda nascidos na terra natal durante o período da Segunda Guerra Mundial, tá? Os colonos tinham por hábito isso, de esconder num determinado local da sua propriedade, que tivesse uma referência como uma árvore, um poço ou algum acidente natural, esses objetos que eles consideravam de valor. Não significava que tudo necessariamente era de valor, mas é uma história curiosa que eu trago, que até eu sei que o pessoal que é do canal, que acompanha o canal, gosta de ouvir. Então essa é a minha contribuição aí. Como eu disse para vocês, eu me referenciei principalmente no trabalho do professor José Plínio Guimarães Fachel, que fala das violências que aconteceram naquela época.